bom dia! Melhor em sua companhia nessa manhã de reflexão e arte. Hoje uma convidada, Andressa Toledo, musicoterapeuta, especialista em saúde mental há mais de 13 anos na área, também cantora e compositora. E vamos dar as boas-vindas a ela. Andressa Toledo, bem-vinda à nossa manhã de reflexão e arte. Que alegria, Vani. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você nesta manhã de hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre essa minha caminhada, essa trajetória e o quão, né, a doutrina espírita sempre esteve assim, extremamente presente em todo esse processo e, consequentemente, a arte também. Você é goiana, Andressa? Sou goiana do pé rachado. De Goiânia temos fortes referências da música espírita. Inclusive, meu primeiro contato com uma musicalidade mais dinâmica foi ouvindo o GAN, o Grupo Arte Nascente. O GAN é muito forte aqui pra gente, né? Na verdade, assim, eu sou espírita de berço, então desde a minha evangelização, a gente canta músicas do GAN, né? E quando a gente é criança e chega pra gente, vem de um lugar diferente. A gente, quando tem a oportunidade de conhecer o artista ou os artistas, né? Aquela coisa mágica, linda. Então, eu tive muito essa proximidade, assim, com esses trabalhos aqui, né? Do GAN na mocidade também, tocando muitas músicas do GAN. E tem vários outros, assim, oficina de arte, né, que eu tive também um prazer imenso, assim, de conhecer o trabalho. Eles desenvolvem um trabalho fantástico aqui, que é o Festival de Arte Espírita. Tive a oportunidade de conhecer inúmeros grupos, Coral Vida e Luz. Realmente aqui a gente tem uma referência muito grande, assim, né, não é tão distante, tá, aqui mais próximo. E o primeiro CD, o primeiro trabalho espírita que eu ouvi, foi, inclusive, depois eu identifiquei que era o meu professor de violão, que era o Luiz Maximiliano. Então, na década de 90, em 1990, eles gravaram ele e uma outra, que eu não lembro o nome dela agora, mas, assim, foi quando ele comentou, né, que foi eles que tinham gravado uma música que eu adorava, que era o Dom de Ser Feliz, e eu, caramba, tá mais próximo do que a gente imagina. Então, aquilo para mim era sempre muito mágico. Eu tenho muito disso, assim, de valorizar muito os trabalhos dos artistas em geral. Tem essa sensibilidade. E foi toda essa atmosfera envolvente que te fez decidir pela música espírita? Eu sou de berço espírita, né? E eu fui obrigada, num dado momento, a sair realmente, porque na minha realidade, onde eu vivenciava, você não tinha espaço para arte. Pelo menos aonde eu tinha contato, não tinha espaço. Assim, a arte era vista como os artistas são vaidosos, isso vai levar para obsessão, várias coisas nesse sentido. Bom, para quem não tinha pretensões com a música, você se tornou musicoterapeuta, cantora e compositora. Como foi isso? Vani, eu lembro, na minha... Era infância, mas minha mãe e meu pai participavam da mocidade, mas eles já eram adultos, e tinha um coral. Eu lembro que eu adorava juntar, me reunir a eles para poder cantar. E minha mãe dizia que eu ficava gritando, querendo aparecer com a voz, não sei, né? E eu achava, não, estava tudo certo. Então, o primeiro lugar que eu cantei na vida foi dentro de uma casa espírita. Foi uma música que eu tinha um disco, né? Que era evangélica. Mas aí falaram, vai ter uma apresentação aqui, hoje a gente gostaria, vai ter o Dia das Mães, a gente queria alguma apresentação, alguém anima? E eu não sei por que eu levantei, porque eu lembrei dessa música, eu falei, eu posso. E aí eu cantei essa música, eu lembro que a minha mãe se emocionou, era capela, né? Era assim, eu tenho um super-herói que é muito melhor que He-Man, eu tenho um super-herói que é muito melhor que o super-homem, seu nome é Jesus. E aí foi muito bacana, assim, a resposta que teve. Então, acho que foi o meu primeiro contato mesmo com a arte, foi dentro da casa espírita, né? Claro que eu tenho reminiscências de antes, balé, aquelas coisas, mas eu não tinha nada assim muito claro. Mas dentro de casa não era muito forte a arte. E aí, na minha adolescência, é que eu tive outros momentos que eu era muito ousada, Vânia. Tinha o pessoal tocando na rua, eu ia lá e pedia assim, eu posso cantar tal música? Era showmício, essas coisas que
tinha, parecia que eu cantava muito, assim, eles deixavam e eu cantava, realmente eu cantava, então era muito interessante. E quando eu tentava trazer isso para dentro da casa espírita, não tinha abertura, sabe, assim, a realidade, apesar de ter, né, de você ter colocado dessas referências que a gente tinha aqui, mas não era algo assim que era instalado em todas as casas, não era comum. Então a gente não tinha espaço para fazer aquilo, para dar voz realmente assim por meio da arte, sabe? E aquilo me incomodava muito, porque acho que eu tenho um espírito muito forte de artista. Na verdade não, eu tenho, né? Assim, isso é muito forte em mim. Então eu tive o primeiro contato, primeira experiência, super me identifiquei e eu não tinha um espaço ali então, e minha mãe não era muito de fechar, nem meu pai. Então às vezes eu ia com as minhas amigas na igreja católica, e lá tinha a missa, eu achava o máximo pegar aqueles inários e cantar. Gente, como eu me alegrava, como a minha alma alegrava com aquilo. E aí, de repente, eu tinha os meus primos que eram evangélicos, e aí eu ia para lá porque tinha as bandas, sabe? Eu podia tocar, eu podia cantar, e aquilo me identificava muito. Mas a doutrina espírita, realmente, quando eu chegava nesses espaços, eu não tinha as respostas que eu precisava também. Então, era um conflito. E aí eu buscava para beber, né, em Allan Kardec, nos ensinamentos doutrinários espíritas. E aí, quando eu cheguei na minha adolescência, na mocidade, é que uma das coordenadoras, assim, da mocidade, ela falou, Andressa, você toca violão, você vai coordenar a alegria cristã. E apesar de eu estar na adolescência, aquilo para mim foi muito novo, assim, apesar de eu já fazer música, porque eu já com meus 15 anos, eu comecei a participar de festivais, sabe, coisas assim, fora do movimento espírita, e as coisas foram acontecendo, apareceu uma pessoa ali que me deu uma música, eu gravei uma música, e com essa música a gente ia para as rádios que tinha comunitárias, né, no interior do estado, música tocava, aí o pessoal me chamava para ir cantar. Então, as coisas aconteceram muito fortes dos meus 15 aos 18 anos, assim, muito intensamente com a música, nesse lado profissional. Então, foi quando eu comecei a pegar o violão para tocar no shopping, cantar ali, para ter meu dinheirinho, para poder ajudar dentro de casa, né? Essas coisas assim. Mas, assim, ao mesmo tempo, lá dentro da casa espírita, da mocidade que eu participava, houve esse movimento dessa pessoa, né, que era a coordenadora, a Andréia, e ela disse, Andressa, você vai coordenar. E eu ficava, nossa, meu Deus, que responsabilidade, né? E toda aquela coisa que eu não sabia o que fazer, então eu movimentei para ir atrás. E a minha infância, a minha adolescência também foram muito conturbadas, família desestruturada, apesar de ser espírita, muita desestruturação por conta do álcool e várias questões. Então, assim, eu acabei encontrando na doutrina espírita o fortalecimento da minha resiliência. Então, todos os ensinamentos doutrinários que eu tinha me fortalecia de uma forma que era mais tranquilo lidar com os problemas. E aí, dentro lá da mocidade, porque era dentro de um hospital espírita, hospital psiquiátrico espírita, a gente desenvolvia um trabalho lá dentro com os internos, que era de levar música. E foi lá dentro também que chegou a fase que eu precisava saber o que eu quero para minha vida. Eu não queria, psicologia era legal, mas era caro, aqui a gente não tinha na Universidade Federal. E aí me apresentaram a musicoterapia, que foi inclusive o meu professor de violão, que era esse que gravou o primeiro CD para que eu tive o contato, né, para o movimento espírita. E aí, quando eu descobri que era ele, né, mais sabe aquela coisa assim, uma luzinha que vem? De caramba, existem possibilidades, existem N possibilidades. Mas, enfim, ele me apresentou também a musicoterapia. E eu falei, nossa, tem na Universidade Federal? Tem, eu posso unir música com psicologia? Uau, é isso! Né? Então, assim, foi dentro também dos trabalhos da doutrina espírita que eu tive esse contato da música que se doa, entende? E aí eu fui buscar isso lá no estudo, eu fui buscar na ciência, né, no que já tinham construído até então, a partir desse campo científico que é a musicoterapia. E aí daí para frente, caramba, muitas coisas aconteceram. Poxa, música veio realmente de uma forma inusitada para você. O envolvimento terapêutico também aconteceu assim? Na verdade, eu nem sabia se eu ia trabalhar profissionalmente, porque a época que eu comecei a fazer a formação, que falava e conversava muito comigo, com a minha alma, eu trabalhava profissionalmente com a música. Então, eu fazia buscava um equilíbrio, né? Porque eu tinha que fazer show, tinha que ir para outras cidades, às vezes outro estado, tinha que tocar. E aí eu tinha a formação, estava fazendo. Quando chegou no quinto período, que é integral,
eu tive que optar, porque não dava para fazer as duas coisas. E várias coisas aconteceram, assim, que eu vivenciei dentro do trabalho profissional com a música, que me fez questionar se aquilo me fazia bem, porque eu tinha música que tocava muito, assim, nas rádios, então as pessoas queriam conhecer quem era Andressa Toledo, né? Era música mais popular, sabe? Tipo Kelly Key da época. Então, quando eu ia para fazer esse tipo de trabalho, eu subia no palco, aquela quantidade enorme de pessoas e tal, e eu via crianças, de repente, sensualizando o corpo, aquilo gerava um conflito muito grande em mim, porque quando eu olhava elas em cima do palco, fazendo aquele gesto, aqueles movimentos, era como se questionasse todos os meus valores, tudo que eu acreditava. Então, eu entrei num conflito muito grande do que eu estava levando e oferecendo da minha arte. Muito, mas assim, aí o que eu fiz? Quando cheguei no quinto período, eu tive que escolher, eu intuitivamente escolhi a musicoterapia. Falei, eu vou tentar me alinhar, vou ver o que eu faço com a música, mas por enquanto deixa eu focar aqui. E aí eu finalizei o meu curso, a minha formação em musicoterapia, continuei desenvolvendo alguns trabalhos, mas não naquele mesmo lugar. Nessa época eu tive contato com o Festival de Arte Espírita, e lá eu comecei a rever, foram momentos, experiências maravilhosas, assim, que eu tive de entender por que eu estava entrando naquele conflito, sabe? E aí, com certeza, isso tem muito a ver de não ter recebido, de fato, uma bagagem musical dentro da minha família. Então, a gente não tinha isso, era muito ligado, e o meu pai trazia muito aquela questão, assim, de reforçar isso em mim, porque ele veio como meu empresário, né, vamos dizer assim, de que tem que fazer música porque as pessoas querem ouvir, fazer música que faça o sucesso, quer dizer, a música que está no momento. Então, quando os meus pais se separaram e eu me vi sozinha nesse lugar, eu falei, poxa, agora eu posso escolher. E aí eu comecei a avaliar, falei, o que eu queria com a música? Eu queria ganhar, olha só, Vanir, eu queria ganhar muito dinheiro, né? Eu queria fazer sucesso com a música, porque se eu tivesse muito dinheiro, eu poderia ajudar muitas pessoas. Aí me veio assim, mas Andressa, com a musicoterapia, você estará fazendo música e você estará ajudando muitas pessoas. E eu, caraca, é isso. Então, quando eu saí da minha faculdade, eu já fui direto, e não foi nada planejado. Eu não havia planejado absolutamente nada. Eu fui direto trabalhar no hospital onde eu vivenciava a mocidade, que é um hospital espírita. Aqui chama Hospital Espírita Eurípides Barçanufo. Então foram assim momentos muito difíceis, não vou mentir, Vani, porque tudo que eu faço eu tenho uma entrega muito grande. E a visão desse hospital assim me colocou num lugar de espírita muito mais maduro também, sabe? Porque a doutrina espírita, infelizmente, a gente vê muitas pessoas caminhando para um lugar onde vai tentando espiritizar as pessoas, como se a doutrina espírita fosse salvar todas as pessoas, né? E a gente sabe que é muito mais amplo que isso. A gente sabe que cada pessoa está no estágio evolutivo e cada religião vai ser adequada e ideal para ela naquele momento. E aí, na experiência como musicoterapeuta, nesse local, nesse hospital com a saúde mental, eu pude vivenciar isso muito forte na prática, porque era uma agressão. Quando eu queria, de alguma forma, fazer com que aquele que tinha as crenças totalmente enraigadas lá como evangélico, e eu queria ali falar para ele que não era assim que funcionava, que deixa eu te explicar melhor como é que é. Não, eu tinha que saber estabelecer um diálogo, eu tinha que saber escutar, eu tinha que saber respeitar o ponto de vista dele, eu poderia, assim... Então, assim, a construção que eu fui construindo ali dentro, enquanto espírita, caramba, me faz hoje sentir uma pessoa muito, muito saudável mentalmente, sabe? Porque eu vi também, acompanhei muitos espíritas chegando adoecidos, muitos, e eu percebia nitidamente, porque uma coisa é a fala, quando a gente fala demais, a gente queira ou não queira é cobrado, né, Vanier? E não só externamente, porque a gente acredita nessa questão da obsessão, mas também por nós, pela nossa consciência. Então, quando a gente não consegue fazer jus daquilo que a gente fala com os nossos comportamentos, a gente adoece, porque começa a ter conflito. Então, eu fui vivenciando tudo isso durante foram 10 anos nesse hospital,
E não foi fácil, porque eu era de viajar, eu ficava entre os muros da psiquiatria. Então, lá é um complexo, aqui é a Casa de Eurípides, é um complexo bem grande, é algo assim onde eu perpassei pela parte educacional, eu perpassei pela área da prevenção, pela área da promoção, né, e pela área da reabilitação. Então, foi uma faculdade para minha alma. E aí, o nome do hospital é Eurípides Barçanufo. E eu passei a buscar conhecer a história de Eurípides Barçanufo muito a fundo. E eu tive uma conexão com ele muito forte. Aí eu fiz uma música para ele. Eu fiz uma música, eu falei, caramba, e era tanto assim, Vani, porque eu entrava em alguns momentos assim que era tão pesado, cara, é muito pesado. Saúde mental é um espaço muito assim, o que hoje a sociedade está vivenciando, no geral, acho que hoje eu consigo dizer, elas vão me entender o que eu estou querendo dizer. É o que nós estamos vivenciando aqui, era o que todo o tempo as pessoas estavam vivenciando ali, porque elas chegam na crise, elas chegam no surto, e é o que nós estamos vivenciando agora, é a crise, tirando todo mundo do lugar, né? E aí as pessoas estão vendo que saúde mental não é uma brincadeira, não é só aqueles que são, não, qualquer pessoa está suscetível de repente adoecer se ela não se cuida, né? Então, esse processo, nesse lugar, né, eu falava assim para Eurípides, falava assim, Eurípides, nossa, as minhas conversas, né? E eu conversava com Jesus, eu tinha muita dificuldade de ter conexão com Jesus, e eu falava, Eurípides, você está próximo de mim, então vamos aí, me ajuda a aproximar de Jesus. Eu tinha essas conversas assim, né, assim, mentalmente e tal. E aí saiu essa canção simples, mas muito de coração, porque eu presenciei determinados momentos, assim, da presença desses, eu presenciei a presença, né? Mas é como se eu sentisse ali muito, muito forte, muito presente essa equipe maior, nos dando assistência o tempo todo, sabe, assim, em vários momentos. E aí a canção que eu fiz foi um pedido e a canção era como se fosse uma sensação também de aproximação. E eu dizia, Eurípides, quando eu desencarnar, eu quero seguir contigo. Me ajuda, porque eu não sei se eu vou dar conta. Então, foram muitos momentos assim. Nasceu a canção Seguidor Fiel, que está no nosso CD que a gente fez, foi o segundo trabalho. Eu tive um primeiro trabalho que foi profissional, né? E esse segundo trabalho aqui, que foi, na verdade, foi um momento que eu tive no deserto, sabe, Vanier? Para mim, esse tempo que eu tive ali dentro, trabalhando com a psiquiatria, sabe quando eu falo assim, vá para o deserto, aquela estrada de Damasco, onde você tem um encontro com Jesus? Esse espaço foi a minha estrada de Damasco, total, total. E a gente e eu gravei nesse CD uma canção, que a gente fez um clipe que ficou lindo. Essa música não é minha, é do Afro Stefanini e da Neiva Martins, que chama Estrada de Damasco. Foi uma música que eu gravei aqui também num evento espírita, e aí, depois disso, eu pedi para o pessoal se eu podia colocar ele nesse trabalho, que é uma compilação de 10 anos, na verdade. Então, aqui eu tenho músicas que são coisas que eu fiz dentro do movimento espírita, e não são composições minhas, e tem composições minhas que eu falo que foi, como musicoterapeuta, né, eu falo que foi o meu processo catártico de ressignificados e de compreensão do que eu estava vivenciando, de onde eu queria chegar. Vamos ouvir Estrada de Damasco. Na estrada de Damasco viu os olhos de Jesus, ajoelhado perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Os olhos de Jesus, ajoelhado, perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Sei que sou o seu cativo para sempre. Tudo posso, pois em ti me fortaleço. Sei que é longo o caminho pela frente, mas já não pertenço a mim mesmo. Na estrada de
ajoelhado, perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Sei que sou o seu cativo para sempre. Tudo posso, pois em ti me fortaleço. Sei que é longo o caminho pela frente, mas já não pertenço a mim mesmo. Na estrada de Damasco viu os olhos de Jesus, ajoelhado, perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Ó meu Senhor. Lindo, Andressa. Que saga de envolvimento e superação. Eu digo até uma profunda tomada de consciência sobre o sentido da vida. Muitos passam envolvidos em valores confusos e você, ainda jovem, decidiu o que queria, como queria e quando queria. E durante esse processo, você continuou se apoiando na doutrina, no movimento, na música? Na verdade, foi o que me sustentou muito, assim, porque esse lado, a música na minha vida, ela sempre me fez muito bem, mas chegou um momento que eu comecei a negá-la, negar muito. Então, eu queria ficar com a musicoterapia, porque na minha cabeça já estava tudo certo. Só que a musicoterapia, você trabalha em um espaço onde você dá voz para o outro, onde você quer ouvir o outro, onde você quer auxiliar o outro. E você? Como que você fica para com você? Então, dentro da própria doutrina espírita, eu fui encontrando, reencontrando, né, vamos dizer assim, almas afins, pessoas que tinham essa mentalidade um pouco mais aberta. Então, muitas das coisas que eu comecei a construir, escrever, eu apresentava, tinha um festival, que é o que eu comentei, né, o Festival de Arte Espírita, então eu apresentava e era muito bacana, porque era aceito. Porque eu olhava, caramba, pode então, né? Porque eram músicas que vinham de transformação pessoal, de olhares da minha parte. Então, não era necessariamente falando diretamente de reencarnação, mas era sob a luz da doutrina espírita, porque eu trago isso muito forte em mim, né? A questão, assim, dos ensinamentos doutrinários. E aí, nesse processo, hoje eu olhando, depois de um tempo eu olhando, aquilo foi fundamental para que me desse a força que eu precisava, porque até então eu não procurava ajuda terapêutica. Olha só, né? Me colocava como autossuficiente e a doutrina espírita, de alguma forma, ela foi me dando essa base, em algum lugar ela chegava, né? Me dava me fortalecia essa resiliência. Então, eu fui fazendo, ao mesmo tempo, eu engajava dentro do movimento espírita, mas eu também não abraçava a arte diretamente, não. Eu envolvia em trabalhos, mas que eram, assim, de repente, tinham um artístico, mas eu não me aceitava como cantora, como trabalhadora da arte espírita, então eu fazia outras coisas que não era diretamente isso. Então havia uma negação muito forte da música em mim, entende? E aí eu tive que reconstruir, entender todo esse processo. Então foram depois de muitos anos, e aí nisso, olha só que interessante, antes de eu sair, parar um pouco, porque eu fiz a gravação do DVD profissionalmente, quando estava tudo pronto, eu olhei para aquilo e falei assim, isso não me representa. Sabe? Eu coloquei tudo na gaveta, absolutamente tudo, porque não me representava mais. Até eu entender que eu estava excluindo a minha história. Aquilo tudo me representava, era parte do que eu tinha recebido, sim, né? E aí, nesse processo de sair de uma e entrar para outra, eu tinha feito uma música que se chamava Rumo à Evolução,
que fomos eu e minha mãe que fizemos. Foi muito interessante, porque era um processo muito forte também que ela vivenciava, de tentar assim, caramba, por que foi tudo tão difícil? Precisava de ter sido assim? Por que a vida trouxe esse peso? Né? E aí a gente juntos ali fez essa canção, e eu lembro que quando eu fui, depois de 4 anos que eu consegui finalizar o DV, a parte de edição, porque antes era muito caro, hoje em dia é mais acessível, né? Então, quando eu consegui finalizar, estava lá, e eu falava, olha, aguardem, porque o meu próximo trabalho, que eu vou trazer e apresentar para vocês, ele nasce a partir de uma música que se chama Rumo à Evolução. Isso foi em 2008, Vanir. 2008 eu falei isso. Estava assistindo o vídeo. Quando eu resolvi pegar o material de novo, eu olhei para aquilo, meus olhos encheram de água. Que eu falei, caraca, porque eu dizia, nós vamos trazer esse trabalho, Rumo à Evolução, que traz um pouco desse olhar que eu aprendi a ter a partir do adoecimento mental. Então, entendendo o ser humano no seu complexo, bio, psico, sócio, espiritual. E aí eu cantava um pedaço da música. Vou deixar a vida rolar, acreditar no amanhã, o coração comandar. E finalizou aí, né? E aí, depois de 10 anos, cara, 10, 11, 12 anos, é que eu, passando por processos mesmo, aí eu fui para terapia, fui para análise, que aí eu fui dar um lugar para a música na minha vida, é que consegui fazer esse CD realmente ele vir. E não foi um ponto só, foram várias pessoas, tanto da doutrina espírita quanto de fora, foi um todo, sabe? Assim, não dá para separar. Mas eu queria até mostrar para vocês a música Rumo à Evolução. E aí eu vou apresentar ela, foi no último DVD, que a gente DVD não, na verdade foi um show que nós fizemos, e foi quando começou a surgir uma turma muito bacana, que a gente deu o nome de Banda e Luz. Foi o primeiro trabalho que nós fizemos juntos, assim, de aproximação, e deu muito certo. E foram muitas coisas que a gente começou a fazer, e agora nesse processo, nesse momento de pandemia, a gente se aproximou mais, e a gente tem desenvolvido um trabalho mais bacana para a gente retomar aí após esse processo todo que a gente está vivenciando, assim. Mas é pra já. Produção. Tudo que me aconteceu, alguma razão havia de ter. Do que passou, o aprendizado ficou. Não adianta parar se recusando a caminhar. Sei que sou capaz de construir novas histórias, esquecendo das inglórias do que já se tornou passado. Vou deixar a vida rolar, acreditar no amanhã, o coração comandar, em intermédio à razão, viver com mais alegria, paz, amor e emoção. A vida é experiência, uma evolução. Evoluir com a vida é preciso, é só viver, entender os motivos, fazer o bem, procurar estar melhor. Quero ir pra alguém que está na pior, viver com prazer, Prazer em viver, saber conviver, ter algo pra dizer com alguém. Em algum lugar, chegar pra ficar, mostrar o talento, preparar pra ganhar com merecimento e atento. À procura da paz, nunca descansar, correr sempre mais atrás. Instrumento do amor, fazer pelo próximo que o pai mandou, eu vou. Dá sentido à vida, fazendo com a alma, buscando conquistas, driblando obstáculos, mostrando a saída. por isso não desanime, acredite em você. Problema é aprendizado para nos fortalecer.
Essa canção tem parceria com sua mãe. E tem uma outra em parceria com o seu pai, não tem? Fala pra gente sobre isso. O meu pai, ele me mandou essa música, eu lembro até hoje, mandou uma letra. Falou, Andressa, olha aqui, estava na época da Copa do Brasil e tal, vamos fazer, porque ele tinha muito, depois que houve a separação dos meus pais, eu afastei e me fidelizei mais à minha mãe, e quem me apoiava muito, quem me acompanhava muito era meu pai, né? E eu pedi para ele, à época, para deixar eu caminhar sozinha, né? E isso aconteceu, esse movimento aconteceu. E aí, depois de um tempo, já estava casada, depois de uns anos, uns bons anos, né? Vira e mexe, às vezes ele vinha para tentar reativar, para a gente trazer. Eu não queria mais música profissionalmente. Se fosse para falar para mim música profissional, eu não quero. E aí, de repente, ele me mandou uma letra que falando, vamos escrever, tal, né? Alguma coisa da Copa que vai ter, e parará. E eu peguei aquela letra. Falei assim, tem coisa que dá para extrair, e é muito daquele lugar, assim, joga as mãos para cima, aquela coisa assim, mais do movimento, de entretenimento, né, e tal. Eu falei, beleza, vou olhar para isso aqui com carinho, já que eu trabalho com tantas pessoas fazendo esse movimento, né, tá na hora, chegou a hora de eu olhar também para essa minha relação com meu pai, já estava casada, já estava tudo certo, né, minha mãe já seguia com a vida dela. E aí eu comecei a dar uma reestruturada na música. Reestruturei a música, colocando de acordo com a visão que eu tenho espírita, né? E aí foi readaptando e trazendo uma mensagem de esperança. E aí eu modifiquei, musiquei e mandei para ele. Assim pode ser? Eu não sei se ele gostou, se ele não gostou, mas depois ele disse que tava, né? Ele falou que estava tudo certo, que bom, tal. Enfim, mas ele não ficou me podando, me falou, não, assim eu não concordo. E aí, nisso, um amigo meu, que trabalha também no movimento espírita, ele trabalha com a Cor do Batuque, que é um trabalho de percussão, bem bacana também, assim, mais para jovem, né? E muita pegada do axé e tal. E aí eu convidei ele, assim, porque a música, ela teve muito essa gingada, assim, mais rítmica, né? E eu convidei ele para parceria, para fazer junto com a gente. E aí ele topou, a gente gravou a música. E aí, num dado momento, ele falou assim, Andressa, eu tô querendo fazer um show e eu queria que você, e convidou uma outra cantora também, assim, do movimento, que vocês participassem. Eu falei, obrigada. Esse show vai representar para mim. Tinha muito tempo que eu não subia no palco, nesse lugar, assim, de ter um show montado meu, né? E aí eu falei, esse show vai representar o fim de um ciclo. Eu te agradeço por isso. E de fato foi, Vanir. Foi um fechamento de um ciclo onde eu definitivamente começava a entender onde eu estava querendo entrar com a música. Porque eu comecei a entender que eu precisava aprender a dialogar a musicoterapeuta com a cantora. Não dava para anular, entende? A minha parte. Então eu comecei a fazer um trabalho de reconexão com a música. E meu pai era essa pessoa que, de uma forma inconsciente, eu conectava com a música e que não vinha de um lugar, então eu não aceitava ele mais na minha vida. Interessante, né? Por conta de muitas coisas ruins e tal, que era o que ele dava conta, não tinha como ser de outra forma. Mas hoje, assim, hoje a gente tem uma relação bem tranquila, ele mudou muito, assim. Hoje a gente sabe que dependência química, o álcool, ele é algo para a vida inteira, né? Não é algo que você cura, que a pessoa ela tem que ir mantendo. Então, desde que ele separou da minha mãe, tem mais de 20 anos, ele não voltou a beber. Então, às vezes é assim que as coisas têm que funcionar. Às vezes a gente acha assim, casou, que Deus, né, que eu tenho que permanecer, e muitas vezes está fazendo um mal. Então, eu considero minha mãe muito forte nesse processo também, meu pai também, né, porque permitiu que cada um caminhasse e teve presente ali no momento em que respeitou o nosso espaço. Acho que é isso, assim. E essa música, ela vem para sabe, assim, não podia faltar ela de forma nenhuma nesse trabalho, que foi direcionado, sim, para o público espírita. Vamos conhecer, então, a canção Gigante Brasil. O nosso Brasil será celeiro de uma das festas que abrange o mundo inteiro. Chega pra cá, venha entrar nessa festa. Multiplique com a gente a paz que há em ti. Todos partilhar em
uníssono e bom som, deslumbrante um horizonte novo despontou. Vigoroso, onipotente, pronto pra regenerar, está em nossas mãos mostrar o que é nossa missão. Brasil, coração do mundo, as suas batidas ressoam o amor. Essas terras brasileiras se agigantam no planeta, contagiando todos com fervor. Nosso Brasil será celeiro de uma das festas que abrange o mundo inteiro. Chega pra cá, venha entrar nessa festa, multiplique com a gente a paz que há em ti. Que nos abrilhante o gingado da mama África, que a sutileza da Oceania nos revigore, que as estrelas da Europa reluzam sempre, e o vigor da Ásia nos envolva, e a América continue sempre a acolher em teu seio todas as nações do globo terrestre, e seja lá quem vier, vamos todos partilhar em uníssono e bom som, deslumbrante um horizonte novo despontou. Vigoroso, onipotente, pronto pra regenerar, está em nossas mãos mostrar o que é nossa missão. Brasil, coração do mundo, as suas batidas ressoam o amor. Essas terras brasileiras se agigantam no planeta, contagiando todos com fervor. Brasil, coração do mundo, as suas batidas ressoam o amor. Essas terras brasileiras se agigantam no planeta, contagiando todos com fervor. Brasil. Veja em suas experiências tão marcantes o que para muitos serviria para apequenar, desiludir, estagnar, culpar o mundo, com uma postura: o que é bom eu fiz, o que é ruim foi obsessão. Ou seja, buscamos sempre um responsável por nossas mazelas. Somos vítimas. E você nos mostra o que é determinação, atitude para mudar, renascer a vida nova, dar sentido ao sonho. A sua canção Cante a Paz teria a ver com seu estado d'alma, com a bonança em seu coração após tantos momentos de tempestade? Essa canção, ela nasceu por conta de... Existia um evento que acontecia na Federação Espírita, que a Ana Rita Araújo, não sei se você a conhece, ela tomava a frente e ela convidava algumas pessoas para desenvolver um trabalho. Era um evento, chamava Elas Cantam pela Paz. Então, eram algumas cantoras que eram convidadas, era uma vez por ano que acontecia. E aí, a Ana Rita, assim, ela é artista, ela é professora de artes numa universidade, ela trabalha no GAM, né? Também trabalhava no GAM, então ela tinha uma visão da arte de uma forma muito diferente do que eu trazia, porque é como se eu não pudesse trazer a artista que eu vivenciava para dentro do movimento espírita. E ela dizia: Andressa, a gente tem que trazer a coisa bela. Então, eu associava o de qualquer jeito com humildade. Entende? E aí ela falou: não, Andressa, não é assim que funciona. Então, ela começou a me ampliar o meu olhar a respeito da forma como a gente se vestia para se apresentar, da forma como qual era a nossa postura. Então, foram vários anos. Isso aconteceu durante 3 anos, se não me engano. E aí eu falei: gente,
foi assim, foi um processo, acho que de cura mesmo nesse espaço, né? Aconteceu na Federação Espírita aqui do nosso estado, né? E aí, consequentemente, eu senti necessidade de fazer uma música em que englobasse e envolvesse essas mulheres com que eu pude me aproximar e rever o meu olhar estético em relação à arte dentro do movimento espírita. E aí, nesse processo, assim, surgiu essa canção e realmente ela veio desse lugar muito, assim, acho que uma compilação do meu estado, né, interior, e, ao mesmo tempo, também um desejo muito grande de encontrar esse lugar dessa paz. Hoje, é tão interessante, Vanir, hoje o meu trabalho profissional, porque quando você foi falando sobre esse lugar, né, da doutrina espírita e o quão a gente precisa de entender, quando a gente compreende que não há culpado, né? Eu sabia isso para a doutrina espírita, mas como que eu ia falar isso para as pessoas lá dentro do hospital, que não eram espíritas? Então, eu tive que buscar recursos no que tinha dentro da psicologia, dentro de outras abordagens. Então, isso naturalmente foi fazendo eu ter um linguajar diferente. Então, eu não falava só para espírita, entende? E aí, quando eu comecei a chegar nesse processo, né, todo de tentar compreender e passar isso para eles, eu comecei a entender através do que a gente tem na ciência. Caramba, tem muita coisa já acontecendo que dá para a gente focar e que eu não vou ferir aquilo que eu acredito, porque casa, porque dialoga. E aí eu comecei a buscar a visão muito sistêmica e trazer isso para... E lá na visão sistêmica vai falar muito desse lugar do amor adoecido e do amor saudável. E aí, quando eu construí essa música, eu estava muito nesse lugar, sabe? Como se fosse assim, é por aqui que eu vou caminhar, é aqui que eu quero entender, é desse lugar que eu quero ajudar pessoas. E aí vem a pandemia, né, Vanir? Então, vamos cantar a paz.
cante com amor para o mundo. Água do rio que lava o corpo é a mesma água que te alimenta. Deixe banhar na fonte de água pura da vida, vinda da paz de Deus, e seja a voz da esperança. Cante com amor seu mundo interior. Nossa natureza clamar por mim, uma voz sussurrando junto ao balançar do vento, pedindo paz aos homens de bem. Então faça a sua parte, que eu faço a minha também. Oh, cante a vez, cante bem forte, cante com amor seu mundo interior. Estamos todos juntos nessa viagem. Tudo que queremos é liberdade. Mude a vibração através da oração e cante conosco essa canção. Oh, cante a paz, cante bem forte, e seja a voz da esperança. Oh, cante a paz em seus atos, cante com amor para o mundo. Oh, cante a paz, cante bem forte, e seja a voz da esperança. Oh, cante a paz em seus atos, cante com amor seu mundo interior. Andressa, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Mas queria te ouvir sobre esse momento que atravessamos, justamente pelos exemplos de superação pessoal que nos trouxe e a experiência com o emocional das pessoas através da musicoterapia. Então, Vani, o que eu percebo, assim, que quando a gente não se movimenta para fazer o que precisa ser feito, de alguma forma vem uma força maior e nos compila para isso, né? É onde a gente fala da dor, né? Muitas pessoas já sofriam, muita gente já estava muito adoecida em referente às nossas relações. Eu acho que esse momento da pandemia ele só veio para diagnosticar isso.
né? O quão as nossas relações, o quão os nossos valores eles estão invertidos. A gente fala tanto que família é a base, mas a gente busca o trabalho em excesso como justificativa de levar o pão e o leite para dentro de casa, quando muitas vezes a gente está só fugindo de determinadas questões que estão ligadas ali à nossa família, né? Então, eu acredito muito que esse momento, ele sim é uma consequência das nossas ações, não vejo como uma punição, não vejo como uma expiação, eu vejo como um reflexo de uma sociedade, sim, que já tem maturidade suficiente para dizer cansei de sofrer, e de alguma forma tudo se conspira para que a gente possa olhar para onde precisa ser olhado. E a base das nossas, penso, da nossa vida aqui na Terra é a cura das nossas relações, né? Então, quando a gente fala em ter que permanecer em casa por mais tempo, é ter que estar mais próximo daqueles que a gente ama. Quando a gente fala que não, que a gente ama ou que a gente escolheu para estar juntos, né? Quando a gente fala que não tem, que é para ficar dentro de casa, e às vezes a gente movimenta para sair, e aí tantas coisas acontecendo, e pessoas, porque hoje em dia tem câmera para tudo quanto é lado, né? Então, queira ou não queira, há uma força maior nos impulsionando, sim, né, para que a gente possa se lapidar definitivamente. E quando fala desse lugar de cura das relações, eu não vejo outro caminho que não seja... de repente a arte participar desse processo, sabe? Porque a arte, ela move muito as nossas emoções, né? Em especial, eu tenho feito acompanhado, né? Muitos trabalhos, e a gente percebe que a arte, de alguma forma, ela sustenta a nossa fé. A arte, eu posso manifestar algo que muitas vezes a palavra, ela sozinha, ela não chega onde precisa, sabe? E eu vi isso muito no trabalho, né? Muitas pessoas lá na sua crise ou no seu surto psicótico não conseguiam dar palavras, mas a música chegava e fazia essa ponte de conexão, e aí, a partir disso, ela conseguia entender até o que ela estava vivenciando, que ela nem estava conseguindo de tanto negar, né? Então, a gente percebe muitas pessoas hoje, nesse momento atual, negando muitas coisas, mas, de repente, a arte, ela pode vir e trazer essa ponte, sabe? Dizer, poxa... É por isso que eu tenho feito um movimento muito forte, Vanir, de que a gente precisa falar mais sobre que arte que nós temos produzido, né? E lógico que eu tenho feito um movimento não só dentro do movimento espírita, né? Mas o movimento espírita eu tenho percebido assim muito maduro, né? Muito preparado realmente cada vez mais para falar sobre, para discutir sobre, porque na verdade a gente está em construção, né? Não tem nada fechado. Nós somos... Eu falo que nós somos espíritos científicos e a gente tem que ter isso muito forte, né? E ter esse olhar científico é entender que o processo de construção e desconstrução ele precisa de estar aberto para acontecer. A gente não pode ficar rígido, né? Então, a gente precisa de fazer isso que você está fazendo, conversar sobre as experiências do outro, cada um trazer a sua riqueza, trazer as suas contribuições, porque é assim que a gente vai construindo cada vez mais, compreendendo cada vez mais o papel da arte, né, como potencial transformador realmente das nossas emoções. E aí eu deixei até uma última canção, que é junto com esse grupo, com a Banda Luz, que a gente fez, que inclusive fala sobre família. Ela foi feita especialmente para um congresso espírita daqui do estado, e a gente fez a gravação desse clipe, é uma música simples, uma música leve, né, mas que convida realmente a gente a olhar para as coisas boas, que tem um olhar de abelha, né? Vamos dizer assim, ver as coisas boas que tem ali na família, um olhar onde, caramba, tem defeitos, mas tem qualidades. Quais são as qualidades? E potencializar isso para melhorar as nossas relações realmente e a gente cumprir bem, né, a nossa, vou dizer assim, missão de evolução aqui no planeta Terra. Vamos ouvir Família. Com vocês tenho redescoberto a vida e escrito uma história de cumplicidade, paciência, tolerância, compreensão, tantas virtudes que tenho despertado no meu coração. Do da paz
vocês que tenho encontrado fonte de inspiração que ajuda a me tornar melhor. A família que por Deus fui presenteada. Família, família, a vida é tão bela junto a vocês. Família, família, a base mais segura que alguém pode ter. Família, família, reduto de amor, minha paz interior. Família, família, escola de minha alma que me ajuda a crescer. Com vocês tenho redescoberto a vida e escrito uma história de cumplicidade, paciência, tolerância, compreensão, tantas virtudes que tenho despertado no meu coração. Toda paz que procuro fora é ao lado de vocês que tenho encontrado fonte de inspiração que ajuda a me tornar melhor. A família que por Deus fui presenteada. Família, família, a vida é tão bela junto a vocês. Família, família, a base mais segura que alguém pode ter. Família, família, reduto de amor, minha paz interior. Família, família, escola de minha alma que me ajuda a crescer. Escola de minha alma que me ajuda a crescer. Andressa Toledo, gratidão imensa por ter aceito estar conosco nessa manhã de reflexão e arte, nos surpreendendo e mostrando que quando nos determinamos, nada nos impede de alcançar o bom, o belo, o construtivo e o significado maior para a nossa vida. Se cuida, fica com Deus. E agora o nosso encontro com os artistas da arte de amar, onde o amor tem endereço, a Casa da Bênção, em Bragança Paulista, estado de São Paulo. E quando o amor promove o espetáculo, é certeza de casa cheia. Veja só. A alegria de poder brincar assim tranquilamente para essas crianças tem um nome: Lar da Bênção. Uma casa que serve como abrigo temporário que acolhe crianças de 0 a 10 anos de idade que por algum motivo tiveram seus direitos violados. O Conselho Tutelar recebe denúncias que essa criança estaria sofrendo algum tipo de violação ou seus direitos ameaçados. Então as crianças são retiradas por maus tratos, violência, abandono, negligência. O Conselho averigua e ele, comprovando que a criança está em risco pessoal, ele traz para o abrigo. Então nós temos o dever de promover assistência moral, afetiva, física e educacional para essas crianças, até que possa se provar que a família tem condições de assumir a guarda dessa criança novamente. A grande maioria das crianças, algo mesmo em torno de 90% das crianças são acolhidas, acabam retornando para algum familiar. A função principal do abrigo é esta, na verdade, é ajudar a família a superar os problemas que resultaram no acolhimento. Nosso trabalho é atuar junto com pais, mães, avós, tios, com todos os familiares da criança e auxiliar a justiça, indicando para a justiça se existe algum familiar que tem condições, tem competências para atender a criança. É só quando este trabalho da equipe do abrigo não traz um resultado positivo é que a justiça pode então trabalhar a criança para ir para adoção. Essa família Lar da Bênção é um dos vários projetos da instituição espírita Casa da Bênção, mantenedora do abrigo.
Nós tínhamos a Casa da Bênção trabalhando, fazendo um trabalho de estudo da doutrina na Avenida dos Imigrantes. E daí nós começamos a trabalhar com famílias carentes. E nós atendíamos na época muitas famílias, inclusive gestantes, senhorinhas. Esse trabalho foi crescendo muito, foi crescendo, a gente chegou a ter quase 100 famílias. E um dia nós recebemos uma ligação que o juiz estava pedindo se nós poderíamos acolher um bebezinho que estava na UTI, né, que estava por abandono. E nós acolhemos um bebezinho, 2, 3, 10, né? E todos esses bebês foram adotados pelos trabalhadores, pelas famílias que frequentavam a Casa da Bênção. Daí achávamos o quanto era necessário ter um abrigo só para criança. Em 1997, a Casa da Bênção ganhou um terreno da prefeitura na Avenida Eusébio Savaio, em Bragança, e deu início às obras de construção. Em 2005, nascia o Lar da Bênção. A entidade pode acolher até 20 crianças ao mesmo tempo e funciona como uma grande casa. Tem 5 quartos, cozinha, banheiros, sala de convivência, refeitório, parquinho, tudo muito organizado. Tem armário coletivo com roupas do dia a dia, mas nos quartos cada criança tem sua cama, gavetas e brinquedos individuais. A rotina é como a de uma casa. Eles tomam café da manhã, vão para a escola, almoçam, lancham, brincam e têm atividades fora do lar. Tudo isso depende de uma equipe de 20 funcionários. Nós temos uma equipe de profissionais, são os cuidadores, os auxiliares, o administrativo e o psicólogo assistente social. O quadro de recursos humanos é subsidiado por um termo de parceria com a prefeitura, mas toda a alimentação, manutenção do prédio, telefone, energia, luz são mantidas pela Casa da Bênção, que é a mantenedora do serviço de acolhimento Lar da Bênção. Mas a gente recebe as doações, mas sempre tendo a responsabilidade que se não ganharmos carne naquele mês, a instituição vai comprar a carne. Se nós não ganharmos o leite para as crianças, a instituição vai comprar esse leite para a criança. É aí que entram os serviços dos voluntários, que literalmente põem a mão na massa, preparam tortas, pizzas, bolos, fazem eventos para completar os recursos. Além disso, a cada 15 dias tem o bazar, organizado também por voluntários e feito com doações. A ajuda vem também dos padrinhos financeiros. Os padrinhos financeiros são uma das nossas maiores verbas, né, que sustentam o abrigo, porque o custo realmente é muito alto. Eles têm muitas formas de ajudar, né? As pessoas que querem, por exemplo, conhecer o trabalho, candidatar para voluntariado, podem fazer contato por telefone. A gente tem prazer em apresentar a casa e nessa ocasião também pode explicar um pouquinho do trabalho para quem tiver interesse no voluntariado. Existem possibilidades de auxiliar financeiramente, com doações, são muitas formas de ajudar. Nenhum trabalho aqui de doação que nós fazemos, nós perguntamos qual é a religião. Porque nós sabemos que Jesus não perguntou para ninguém qual era a religião, perguntou? Não. Então nós não perguntamos, não. Nós procuramos fazer com que as crianças deem continuidade na religião que elas traziam de seus lares. Nós pensamos assim, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa para o nosso município, e nós fizemos. Então, em vez de você ficar criticando as pessoas que não fazem, regaça as mangas e vai fazer. Então eu acho que foi uma missão cumprida, nós cumprimos esse nosso objetivo. É uma coisa que muita gente poderia fazer, né? O amor se renova com esses artistas. E a nós?
cabe o apoio a projetos como esse. E para você que esteve comigo até aqui, minha profunda gratidão. E não esqueça de se inscrever no canal da TV Espírita Nosso Lar para ser informado de nossa programação. E nossa Manhã de Reflexão e Arte tem um novo parceiro de transmissão, o IDEAC, Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec, do Rio de Janeiro. E deixo você refletindo a semana com um pensamento de Leon Denis. A verdadeira religião não é uma manifestação exterior, é um sentimento. E é no coração humano que está o verdadeiro templo do Eterno. Pensa nisso. Boa semana.